me contava, eu sei tudo de cor isso aí. Sabia, seu Daniel? Caramba! Aí, 1796, Pernambuco, aquilo era uma hora maçônica. 1797, na Bahia, outra loja maçônica. Mas, na verdade, esses irmãos tinham sua loja muito forte, com muita gente, mas essa loja, ela não era, eles viviam meio chateada, né, vamos dizer assim. Porque, na verdade, eles estavam ligados a Portugal, e Portugal acabava mandando nelas. E em 1717, lá atrás, eles eram ligados direto à loja da França. E as coisas para chegar no Brasil eram muito difíceis. E para chegar no Brasil, eles ficavam aguardando, mas eles sabiam que se conseguisse montar 3 lojas aqui no Brasil, seria muito fácil de ter um comando só, um golpe só. Então, em 1821, surge a Comércio e Arte, aqui no Rio de Janeiro. Surgiu a Comércio e Arte, ficou mais fácil. Então, começou a ir o nosso blog, começando a estruturar pelo irmão de José Bonifácio, o Antônio Carlos. Antônio Carlos começa a especular, juntar a turma, juntar as ideias, preparar tudo, e quando tudo estava pronto, e enquanto isso, o nosso irmão José Bonifácio, que era o conselheiro de Dom Pedro, ele faz o seguinte: ele coloca Dom Pedro na maçonaria, introduz Dom Pedro na maçonaria e começa a desenvolver. E José Bonifácio passa a ser o nosso primeiro grão-mestre. Isso era 1822, o mesmo período da independência. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o povo vivia por ali meio perdido, no Rio de Janeiro, e Dom Pedro resolve ir a São Paulo. E aí, bota aquele quadro do Pelamé. Esse quadro do Pelamé, muito bonito, né? Só que ele foi feito 68 anos, 1888 depois, ou seja, 68 anos depois a pedido. Não era assim não. Dom Pedro, quando saiu para São Paulo, ele sai com uma meia dúzia de burros, ou seja, sendo transportado para São Paulo, porque cavalo não aguentava fazer uma viagem dessa. E no caminho, Dom Pedro começa com uma diarreia. Vocês não imaginam a dificuldade dele. Mas enquanto lá no Rio de Janeiro, quando a Maria Leopoldina estava regindo o país, ela recebe uma carta de aviso de Portugal. Portugal vai invadir. Portugal vai invadir o país e vai levar Dom Pedro preso. Ela senta na mesa junto com José Bonifácio e assina um decreto: nós vamos ficar sim no Brasil. E ela rapidamente escreve uma carta, José Bonifácio escreve outra e manda para Dom Pedro. Dom Pedro estava próximo ao riacho de Ipiranga. Era um riozinho, uma coisinha. Quando o mensageiro chega, ele pega a carta. O grupo dele já estava bem maior, porque cada fazenda que ele passava, fazendo contatos políticos, ele foi a São Paulo fazer isso, a tropa estava crescendo. Tinha muito mais burro, muito mais gente. Mas não era aqueles cavalos bonitos assim, não era daquela forma. E Dom Pedro lê a carta de José Bonifácio, o seu conselheiro, dá uma lida e vê tanta coisa técnica, tanta coisa bonita do seu conselheiro. Mas ele fez mais. Pegou a carta de Maria Leopoldina. Quando ele pega a carta de Maria Leopoldina e ele vai lá no ladinho, que a barriga dói de novo, ele vai lendo, impressionado, lendo aquilo. Ele está lá se aliviando um pouco. Ele chega naquela frase: o pomar está pronto
os frutos estão maduros. Se você não colher, ele vai apodrecer. O que ele queria dizer com isso? O que ela queria dizer com isso? E ele entendeu perfeitamente. Se você não tomar decisão agora, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai ser preso, vai voltar para lá. Então ele saiu de lá levantando as cirolas, deve ter passado um pouquinho no rio, deve ter dado um... Não posso falar? Deve ter lavado, não posso falar. Deve ter lavado bem. Aí saiu ali vestindo a cirola, com aquela carta na mão e falou para o pessoal: gente, vamos voltar para o Rio de Janeiro. Isso era 5 de setembro de 1922. E ele volta para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o seu conselheiro Bonifácio e a sua esposa Maria Leopoldina estavam preparando tudo, preparando uma festa. E o povo do Rio de Janeiro adorava aquela mulher. Ela era uma mulher inteligente, era uma mulher muito boa mãe de família. Ela era uma estadista, uma pessoa que sabia fazer as coisas, tomar as decisões. Ela estava ali como primeira presidente. A primeira presidente não foi a Dilma, enrolado. Ela era a primeira presidente do Brasil. Então, estava preparando uma festa. O povo todo correu, porque gostava muito dela. Ela era tão querida. Na pior das hipóteses, no pior dos dias do governo no Brasil, eles não tinham sequer comida. E ela fazia a chamada... como é aquele negócio que vende roupa? Bazar, garota, você não lembra? Ela acaba criando um bazar. Ela acaba, no meio daquele bazar, para vender algumas coisas, para ter dinheiro para a coroa, ela acaba guardando algumas peças que vem parar aqui no Museu da Quinta, que pegou fogo. Mas ela separou algumas peças. Essa era a visão dessa mulher especial. E por isso o povo gostava dela, porque sabia muito bem que era contra a escravatura. Sabia muito bem que José Bonifácio também era contra. Sempre foi. E essa mulher... E o povo do Rio de Janeiro, o comércio do povo do Rio de Janeiro, ele permanecia ali, andando pelo meio da rua, e sabia que os nossos irmãos eram muito espertos. Os rapazes tão bem dizendo informados, era melhor que os atos de hoje. Apareciam os folhetins. Quando apareciam os folhetins, os escravos que estavam de madrugada, sabe o que eles faziam? Eles ficavam lá. Quando colava aquele folhetim, aquele papelzinho na parede, eles olhavam: opa, tem folhetim. Aí eles subiam e falavam: tem folhetim. Aí, daqui a pouquinho vai ser um folhetim. Meu irmão, tem folhetim hoje? Tem folhetim. Tem folhetim. Tem muito folhetim para eles saberem as coisas. E eles ficavam lá. Quando começava a raiar o dia, já estava aquele monte de escravo e índio e os interessados ali, perto dos folhetins. Estava perto dos folhetins. E aí chegava alguém que sabia dele. Aí alguém chegava e lia aquelas notícias em voz alta. Eles tinham uma percepção sensacional. Eles ouviam e gravavam. E aí saíam espalhando. E como eles conseguiam espalhar isso? Sabe por quê? O comércio no Rio de Janeiro, ele era feito pelos escravos. A senhora deve ser professora de história, né? Não. Ela deve... Então, eles começavam a espalhar. E como? As mulheres vendiam cocadas, vendiam pé de mulher, vendiam muita coisa. Os homens vendiam banana, laranja, manga que vinha da Bahia, vendia um monte de coisa. Vendia hortaliça, vendia carne de porco salgado, carne de porco fresca, vendia tudo, era vendido no centro da cidade. Então eles rodavam e ficavam passando a notícia um para o outro. Eles eram muito espertos, mas eles eram muito espertos. Eu lembro que meu avô, isso é emociona isso, porque quando meu pai me contou essa história, ele contou de jeito meio carioquês, que já era um cara. Não conta para ninguém não, mas eu tenho 69 anos. Mas meu pai já era meio carioca. E ele contou essa história para mim. Foi
legal. Mas quando meu avô me contava, me emocionava muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? Porque ele contava daquele jeitão dele, já estava com 90 e poucos anos. Ele contava do jeitão dele, aquele jeitão tranquilo. E ele contou para mim a história da cozinheira esperta. A cozinheira esperta era uma das cozinheiras, uma das escravas que melhor fazia comida. O Ralph come bem, sabe? O Ralph lá, ele não saía da mesa. O Ralph não saía da mesa. Se a aluna vai comer aqueles doces que ela fazia por causa da sua diabetes. Não é. E ela fazia cada doce e tinha que comer ajoelhado. Tinha que comer ajoelhado. Ela era a melhor cozinheira. O dono dela, quando fazia, quando mandava, contava assim: vou fazer um jantar. E o jantar era 5 da tarde, já estava todo mundo lá, 11 horas, olhando na janela, na porta. Mas infelizmente, esse dono de engenho teve um infortúnio. A contabilidade dele não foi legal. A contabilidade dele furou e ele começou a perder dinheiro. E ele tinha que fazer alguma coisa. Quando você está duro, vende alguma coisa. E ele me vendeu exatamente a escrava. Anunciou que ia vender essa escrava. Vou vender a minha cozinha. Rapaz, veio muita gente querendo comprar ela. Muita gente. Compraram ela por um preço muito grande. Um preço assim que ele não podia recusar. E todo mundo da casa ele se despediu dele. E as pessoas falavam assim: a senhora vai embora? Ela olhava para a cara da pessoa e falava assim: a senhora não fica triste não. A senhora não fica triste não. Tá? 2 dias eu volto. 2 dias eu volto. No máximo 3. Como isso? Ela falou assim: eu vou dar meu jeito. Aí todos me choravam, abraçavam, porque ela era muito querida. Além de ser uma excelente cozinheira, que prende a gente pelo estômago, né? Prende a gente pelo estômago. Ela também era uma pessoa muito amável, muito querida. E todos ficaram muito tristes com a partida dela. E ela foi. Tu conhece essa história? Conhece? Não? Ah, vai conhecer agora. Aí, ela foi vendida. Antes de completar 3 dias, chega ela na cozinha dela. Quando ela chega na cozinha, grande, assim, enorme, uma cozinha assim, sensacional, ela começou a reclamar: quem mexeu na minha frigideira? Por que pegaram a minha panela de barro? Não deveriam fazer isso. Quando souberam que ela estava lá, começou a juntar gente. Veio gente, os amigos dela, os irmãos dela, os pretos da época chegaram todos junto dela. Como é que você conseguiu cumprir a sua palavra e voltar aqui em 2 dias? Não é nem 3º dia que você já voltou. O que você fez? Eu não fiz nada. Não fiz nada, gente. E a cozinha cheia, só os patrões que não estavam. Não fiz nada. Eu cheguei lá de manhã. Era 7 horas da manhã. Quando chegamos lá, eu estava cansado. Sabe o que o meu Senhor falou? Vamos ter um jantar amanhã. Senhor, vamos ter um jantar amanhã. Mãos à massa. Comecei a trabalhar. Eu fiz as melhores comidas. Comidas maravilhosas. Muita comida. Bebidas, eu fiz as das melhores. Cada licor sensacional. Fiz muito refresco. Cada refresco maravilhoso. E os doces? Eu fiz pé de moleque, eu fiz cocada, eu fiz pudim, eu fiz broa de milho. Tinha mais? Acho que era só isso. Fiz muito doce, muita coisa. Mas aí eu não entendi até agora como é que você volta em menos de 3 dias. Conta pra gente, por favor. Eu usei muito sal. É verdade. Eu usei muito sal. Gente, como eu disse no começo, o Rio de Janeiro não era uma cidade estruturada. Ou seja, não tinha sequer esgoto. Vocês já ouviram falar dos tigres? Já ouviram falar dos tigres?
Já ouviram falar dos tíbios? Tíbio eram aqueles homens que carregavam as fezes das casas, vinha com ela nas costas, na cabeça, para jogar no mar. Sabe aonde? Ali na Praça 15. Jogaram ali. Não tinha saída dentro do mar. E os escravos não aceitavam de forma nenhuma, fazer aquele trabalho. Alguns morreram no tronco apanhando, alguns apanharam muito, mas se recusaram a fazer aquele trabalho. Qual foi a alternativa? Deixar o menino debaixo da cama a semana toda? Mandar, filho, leva lá e joga lá? Nem pensar. O marido levantar a esposa, leva lá. Não. Tiveram que dar um dinheirinho para os caras. Um dinheirinho para eles pagarem. Como lá os nossos vendedores separavam um pouquinho de dinheiro para guardar para sua própria alforria, guardar para pagar a alforria dos seus queridos, eles começaram a ganhar dinheiro. Claro que não era um salário, claro que não era nada disso, mas eles se voluntariaram a fazer aquilo. E quando carregaram aquela caixa, que quase que eu falei merda, quase, soldado desculpa, quase. Eles carregavam aquela caixa de fezes na cabeça, escorria pelas costas. O ácido das fezes comia tudo, ficava aquela lixa. Então, por isso, eles usavam máscaras durante o trabalho para conseguir tirar e não ser reconhecido. Botava roupa, não era tão reconhecido. Alguns deles ganharam dinheiro comprando até um pedacinho de terra. Viraram fazendeiro, igual o César, fazendeiro. Uma peça de gado, excelente, uma produção. Juntou dinheiro, juntava algum dinheiro, e alguns deles compraram um pedaço de terra e conseguiram educar os seus próprios filhos em algumas escolas muito boas. Gente, esse era o estudo. Mas o crescimento disso envolve o tigre lá. O crescimento e o envolvimento da sociedade no Rio de Janeiro, os escravos estavam muito envolvidos. Ou seja, a população estava muito envolvida naquilo. E existia uma coisa interessante. Algumas escravas que trabalhavam nas casas já não estavam usando a roupa que vinha lá da África, aqueles turbantes, já estavam usando a roupa da patroa. A roupa que a patroa usava. Porque a patroa, o vestido ficava velho, dava para ela, e elas ficavam muito alegres. Mas tão alegre por receber aqueles vestidos, às vezes recebia 2. Aí que era uma alegria total, né? Porque passava uma semana com aquele, lavava, aí usava o outro, era um equilíbrio perfeito. Ter 2 equilíbrios perfeitos. Aqui no pobre a gente só tem essa camisa. Tem que lavar e botar para secar na geladeira. Então, a gente era feito assim, mas existia uma coisa que estava enraizado na corte, e as escravas e as pessoas que viviam nas casas ficavam radiantes de alegria quando percebiam isso. Quando elas recebiam ou conseguiam esse acessório aqui, opa! O calor do Rio de Janeiro já era, era maravilhoso ganhar um prêmio. Quer ganhar um? Então, toma esse para você. Você vai me ajudar, tá? Então tá, você vai me ajudar. Pronto. Eu arrumo alguns aí para os nossos queridos. Você vai me ajudar, hein? Você vai me ajudar. Já tem? Isso, o meu. Toma rápido, onde? Você vai me ajudar, você vai. Não, esse é meu, não. Dá um barulho aqui. Luzia. Já tem. Então, o calor era assim. Eu lembro que quando eu era muito jovem, vou falar o nome de algumas pessoas que eu tenho intimidade. Com a senhora não vou fazer isso, tá? Eu tenho intimidade contigo, não farei isso. Mas
Quando nós éramos jovens, passava uma garota muito bonita, o que eu fazia? Ele olhava para mim. Ele olhava para mim. E se não tem mulher, não tem que olhar. Tem que olhar para ela piscar. Quando ela respondia, ela dava a piscadinha dela, que maravilha. Depois chegou a época de chegar a gatinha, quando ela fazia assim, quando a gatinha respondia, olha aí. Vibração maravilhosa. Por que você diz? Ah, é? Então você não vai fazer o que eu quiser, não, tá? Ele vai pegar mal. E aí, para poder paquerar, quando estava calor, era assim. Como é que era? Aí, ó, vou fazer comigo, ó. Assim, ó, assim. Pode fazer. Tá calor pra caramba, queria hora aí. Aí, tá. Mas quando vi um gatão, um cara bonitão, ela botava o leque assim, tapando um pouco o colo, tapando o nariz, mas quando via que o cara estava interessado, ela começava assim. É verdade. Por que você não está fazendo? Ninguém faz isso. Interessado, você vai fazer assim. Mas quando o cara estava demorando, mas de repente, porque aparecia a mãe, ou meu mãe, fechava-se o leque, aparecia o pai, aparecia o namorado, aquele prometido, aparecia o noivo, e parecia até o marido, algumas botavam também. Aí ela pegava o leque que estava naquela velocidade toda, fechava e botava assim. Gente, são 98 tipos de gesto com leque. Eu só ensinei 3 para vocês vão ficar muito sabidos. E aí vai dar problema. Mas eu conheço. E isso me faz lembrar uma frase que meu avô, Geraldo, acabava contando para mim. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Vamos falar comigo? Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Seu Gabriel, desculpa, eu tomei muito tempo. Eu tomei muito tempo do senhor e eu tive que descer porque o pessoal fizeram uma bagunça danada no Natal de recepção que fizeram lá embaixo.